Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e misterioso, os seres da Bíblia. Prepare-se para mergulhar em algumas das passagens mais enigmáticas das Escrituras Sagradas. Vamos lá, se inscreva no nosso canal, fique conosco até o final, deixe o seu like de gratidão e compartilhe. O Círculo dos 24 Anciões é uma das imagens mais enigmáticas encontradas no livro do Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia. Esses 24 anciões são descritos como seres que estão constantemente diante do trono de Deus, adorando e louvando ao Senhor. Aqui está uma descrição mais detalhada dessas figuras e sua importância na palavra de Deus. Identidade dos anciões. Os anciões são frequentemente interpretados como representantes dos redimidos, ou seja, aqueles que foram salvos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Suas vestes brancas e coroas de ouro simbolizam sua santidade e vitória sobre o pecado e a morte. Número e organização. O fato de haver 24 anciões sugere uma conexão com as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento e as 12 apóstolos do Novo Testamento, totalizando 24 representantes do povo de Deus. Isso simboliza a união e continuidade entre o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Função de adoração. Os anciões estão constantemente envolvidos em adoração ao redor do trono de Deus, lançando suas coroas diante dele e proclamando sua santidade. Sua presença e atividade destacam a importância da adoração na presença de Deus. Testemunho da soberania de Deus. A presença dos 24 anciões ao redor do trono de Deus é um testemunho da soberania e autoridade divinas. Eles estão lá para glorificar e honrar o Senhor, reconhecendo sua supremacia sobre todas as coisas, participação do julgamento e decisões celestiais. Em várias passagens do Apocalipse, os anciões são vistos participando de eventos importantes, como proferindo louvores, oferecendo orações e tomando parte nos atos de julgamento e decisões celestiais. Sua presença indica que eles têm uma função ativa e significativa na administração do governo divino. Os 24 anciões são uma das muitas imagens simbólicas encontradas no livro do Apocalipse, e sua presença nos lembra da adoração contínua e da soberania de Deus sobre toda a criação. Eles também nos incentivam a viver vidas santas e dedicadas à adoração e serviço ao Senhor. Enquanto aguardamos ansiosamente o cumprimento final de sua promessa de redenção e restauração completa, os 24 anciões usam coroas de ouro e vestes brancas como símbolos de sua posição e santidade diante de Deus. Aqui estão algumas explicações, acompanhadas de versículos bíblicos. Coroas de ouro. As coroas de ouro representam a realeza e a autoridade que os anciões possuem como representantes do novo Deus, do povo de Deus. Elas simbolizam a vitória e a glória concedida aos fiéis, que perseveraram em sua fé até o fim. Essa imagem está em consonância com as promessas bíblicas de coroas da vida e da justiça para os salvos. Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As vestes brancas são um símbolo de pureza, santidade e justiça diante de Deus. Elas representam a redenção e a limpeza espiritual dos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Essa imagem reflete a promessa bíblica de que os crentes serão vestidos com roupas brancas no reino dos céus. Apocalipse 7:14. Estes são os que vêm da grande tribulação, lavarão as suas vestiduras e alvejarão no sangue do Cordeiro. As coroas de ouro e as vestes brancas dos 24 anciões
simbolizam sua vitória sobre o pecado, a morte e as forças do mal, bem como sua posição de santidade diante de Deus. Esses símbolos destacam a glória e a honra que são conferidas aos redimidos, que perseveraram na fé e alcançaram a vida eterna. Apocalipse 4:4. Ao redor do trono estavam 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroa de ouro. Esses versículos bíblicos e seus significados nos ajudam a compreender o simbolismo das coroas de ouro e das vestes brancas usadas pelos 24 anciões no livro do Apocalipse. Eles representam a vitória, a santidade e a realeza daqueles que foram redimidos por sacrifício de Jesus Cristo e agora estão diante do trono de Deus, adorando e louvando eternamente. Os 4 seres viventes são criaturas celestiais, descritas no livro do Apocalipse, capítulo 4, que estão constantemente na presença do trono de Deus, louvando e glorificando o Senhor. Eles são descritos como tendo asas, olhos por todo o corpo e representando diferentes aspectos da criação de Deus. Aqui está uma explicação acompanhada de versículos bíblicos relevantes. Leão, o primeiro ser vivente, é semelhante a um leão, simbolizando a majestade e a realeza de Deus. Apocalipse 4:7. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. Segundo, bezerro ou touro. O segundo ser vivente é semelhante ao bezerro ou touro, representando a força e o trabalho árduo da criação de Deus. Apocalipse 4:7. O segundo ser vivente era semelhante a um bezerro. Terceiro, homem. O terceiro ser vivente é semelhante a um homem, simbolizando a humanidade e a criação de Deus e a sua imagem. Apocalipse 4:7. O terceiro ser vivente tinha rosto semelhante a de um homem. Quarto, águia. O quarto ser vivente é semelhante a uma águia, representando a visão aguçada e a vigilância constante de Deus sobre sua criação. Apocalipse 4:7. O quarto ser vivente era semelhante a uma águia quando voa. Esses seres viventes estão sempre diante do trono de Deus, proclamando sua santidade e poder. Sua presença simboliza a totalidade da criação e a constante adoração que é oferecida a Deus nos céus. Além disso, os seres viventes também desempenham um papel na execução dos juízos divinos e na revelação dos planos de Deus para a redenção e restauração da humanidade. Eles nos lembram da grandeza e da diversidade da criação de Deus, bem como da importância da adoração e louvor constante ao Senhor, que é digno de toda a glória, honra e poder. Ezequiel estava à beira do rio Quebar, em meio ao exílio na Babilônia. Envolto pela solidão e pela saudade de sua terra natal, ele ansiava por uma revelação de Deus. Em um dia, como outro qualquer, enquanto contemplava o céu, algo extraordinário aconteceu. De repente, diante dos olhos de Ezequiel, o céu se abriu e uma visão celestial se revelou. Criaturas extraordinárias, tão magníficas quanto assustadoras, se aproximaram dele. Ezequiel estava diante dos querubins vivos, seres celestiais, cuja glória e majestade eram indescritíveis. As criaturas eram envolvidas por uma aura de fogo, suas asas se estendiam majestosamente e seus rostos eram de seriedade e poder. Ezequiel sentiu-se pequeno diante da grandiosidade da visão, mas ao mesmo tempo preenchido por um temor
reverente e uma profunda admiração pela manifestação da presença divina. Então olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E disse-me: Filho do homem, levanta os teus olhos para o caminho do norte. Então levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar está a imagem de ciúmes na entrada. Ezequiel 1, 26, 27. Nesse momento, Ezequiel sentiu o chamado de Deus ecoar em seu coração. Ele compreendeu que essa visão era mais do que uma simples manifestação celestial, era uma mensagem divina para ele e para o povo de Israel. Era um chamado para a restauração, para a renovação e para a esperança em meio à adversidade. A presença dos querubins vivos era um lembrete poderoso da soberania e da presença constante de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios da história de Israel, Ezequiel sentiu-se fortalecido e inspirado por essa visão, pois ela renovou sua fé e sua determinação em proclamar a mensagem de Deus ao povo exilado. Assim, Ezequiel experimentou um encontro que mudaria sua vida para sempre. Ele testemunhou a glória do Senhor, manifestada através das criaturas celestiais, e recebeu um chamado divino para ser um mensageiro de esperança e redenção para o seu povo. Ezequiel viu também rodas interconectadas, girando e se movendo em perfeita harmonia. Elas eram cheias de olhos ao seu redor, simbolizando a onisciência e a presença constante de Deus em todas as direções. Essas rodas eram uma representação da soberania divina sobre toda a criação e da providência de Deus sobre a história humana. E quando andavam, iam para os seus 4 lados e não se viravam quando andavam. Ezequiel 1:17. As rodas não tinham uma direção específica. Elas podiam se mover para qualquer lado, sempre seguindo a vontade de Deus. Sua constante movimentação representava a atividade incessante do Senhor no mundo, conduzindo e orientando todas as coisas conforme seu plano perfeito. E o que se achava sobre as cabeças delas era uma expansão parecida com o terrível cristal, estendido por cima sobre as suas cabeças. Ezequiel 1:22. Sobre as rodas havia uma expansão cristalina como um firmamento, indicando a presença e a glória de Deus acima de tudo. Essa expansão resplandecente era uma manifestação da santidade e majestade divinas, que pairavam sobre a visão como uma coroa celestial. E andando elas, andavam ao seu lado, e quando se levantavam da terra, também as rodas se levantavam. Ezequiel 1:19. As rodas estavam em constante movimento, sempre ao lado das criaturas viventes, que Ezequiel também viu na visão. Elas estavam intrinsecamente ligadas à presença e atividades divinas, acompanhando e sustentando toda a visão celestial. Essa visão das rodas fulgurantes revelou a Ezequiel a grandeza e a majestade de Deus, bem como sua soberania e controle sobre toda a criação. Ela o encheu de temor e reverência diante da presença do Todo-Poderoso e o capacitou para proclamar as palavras de Deus ao povo de Israel e às nações. As visões que Ezequiel teve têm significados profundos e atemporais que podem ser aplicados aos dias atuais. Aqui estão algumas maneiras de entender e agir diante dessas visões. Soberania de Deus. As visões de Ezequiel destacam a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Elas nos lembram que, mesmo em meio à incerteza e aos caos do mundo moderno, Deus continua no controle. Devemos confiar em sua soberania e buscar sua orientação em todas as situações. Presença divina. As visões de Ezequiel também
enfatizam a presença constante e a proximidade de Deus em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos desafios e adversidades, podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Devemos buscar cultivar uma comunhão íntima com Ele por meio da oração, meditação e estudo da palavra. Adoração e reverência. Diante da grandeza e majestade de Deus, somos chamados a responder com adoração e reverência. Assim como Ezequiel, ele foi preenchido de temor diante das visões celestiais, devemos cultivar um coração de adoração sincera e humilde. Devemos dedicar tempo para louvar e glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Proclamação da palavra. Assim como Ezequiel foi comissionado por Deus para proclamar suas palavras ao povo de Israel, nós também somos chamados a ser testemunhas do Evangelho em nossos dias. Devemos compartilhar as boas novas do amor e da salvação de Deus com aqueles ao nosso redor, vivendo vidas que reflitam seu caráter e amor. Responsabilidade profética. Ezequiel era um profeta que recebeu mensagens específicas de Deus para transmitir ao povo, da mesma forma como seguidores de Cristo. Somos chamados a ser voz profética em meio à sociedade, defendendo a justiça, a verdade e os valores do reino de Deus. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos e agir com coragem e integridade em prol do bem comum. Em resumo, as visões de Ezequiel nos desafiam a viver vidas de fé, confiança e obediência. Diante da soberania de Deus, devemos buscar uma comunhão mais profunda com Ele, adorá-lo em espírito e em verdade, proclamar sua palavra com coragem e ser uma voz profética em nosso tempo. Diante das visões impressionantes dos seres viventes misteriosos e da experiência sobrenatural de Ezequiel, somos convidados a contemplar a grandeza e a majestade de Deus. Essas narrativas bíblicas nos transportam para um mundo de maravilhas celestiais, onde a presença do Senhor é manifestada de maneira extraordinária e poderosa. Ao mergulharmos nessas visões, somos desafiados a elevar nossa visão para além das preocupações terrenas e a nos maravilhar com a glória do Criador. Os seres viventes com suas asas, rostos e rodas fulgurantes nos lembram da diversidade e da complexidade da criação de Deus. Enquanto Ezequiel nos inspira a sermos testemunhas corajosas da presença divina em meio às circunstâncias mais adversas, em nossos dias, quando enfrentamos desafios e incertezas, essas visões nos convidam a renovar nossa fé e confiança ao Senhor. Elas nos lembram que, assim como Deus estava presente na vida de Ezequiel, Ele também está conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e sustentando-nos em todos os momentos. Portanto, que possamos responder a essas visões com humildade, adoração e compromisso, com o propósito divino em nossas vidas, que possamos ser como Ezequiel, fiéis mensageiros da verdade de Deus, proclamando o seu amor e sua justiça a um mundo sedento de esperança e redenção. Que essas histórias nos motivem a buscar uma comunhão mais profunda com o Criador e a viver vidas de santidade e serviço ao próximo, e a permanecer firmes na fé, sabendo que, assim como Ezequiel, somos chamados e capacitados pelo próprio Deus para cumprir seus desígnios. Que a grandiosidade das visões celestiais de Ezequiel nos inspire a viver vidas que glorificam a Deus em tudo o que fazemos, enquanto aguardamos ansiosamente o dia em que contemplaremos sua glória face a face por toda a eternidade. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e deixe também o seu comentário. Compartilhe. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.